Por trás das leis que regem o nosso dia a dia, existe uma verdadeira batalha de ideias. Tudo começa com uma pergunta que parece simples, mas que define nações inteiras. Afinal de contas, o que é uma Constituição? É exatamente essa questão que vamos investigar hoje. Vamos começar com uma reflexão. Pensa um pouco, o que, lá no fundo, define a identidade, o caráter, a alma de uma nação? A primeira resposta que te vem à cabeça é a Constituição, claro. Só que essa resposta, que parece tão direta, na verdade abre um mundo de complexidade. Porque o que realmente é uma Constituição? É só um documento? É uma ideia abstrata? Ou é o reflexo de como a sociedade funciona na prática? É esse o mistério que a gente vai desvendar agora. Ok, vamos começar essa viagem. Nossa primeira parada é na visão sociológica, uma forma de enxergar a Constituição que vai muito além do papel e tenta entender onde o poder de verdade se encontra. E para entender essa visão, a gente precisa conhecer Ferdinand Lassalle. E já anota essa dica para não esquecer. Lassalle tem 2 S, de sentido sociológico. A obra dele, A Essência da Constituição, simplesmente mudou o jeito de pensar sobre o assunto. Para Lassalle, a Constituição de verdade, a que vale na prática, não é o texto escrito. Ela é a soma do que ele chamava de fatores reais de poder. Pensa nos grandes empresários, no poder financeiro, nos militares, nas lideranças religiosas. É a relação de forças entre esses grupos que, de fato, constitui a nação. Essa é a Constituição real, efetiva. E isso nos leva à frase mais famosa e talvez mais polêmica de Lassalle. Ele dizia que, se a Constituição que está escrita não reflete esses fatores reais de poder, ela não passa de uma mera folha de papel. Ou seja, não tem força nenhuma para mudar a realidade. E para deixar isso bem claro, Lassalle usou uma metáfora que é perfeita. Imagina que alguém escreve num documento que uma macieira, a partir de agora, é uma figueira. Você pode até obrigar todo mundo a chamar a árvore de figueira, mas, no final das contas, o que ela vai dar? Maçãs, óbvio. Do mesmo jeito, uma Constituição no papel, que ignora a realidade do poder, não vai conseguir produzir os frutos que ela promete. Agora, a gente vai para um campo de batalha completamente diferente. Se a primeira visão olhava para a sociedade, essa outra perspectiva muda totalmente o foco. Ela vai olhar para a vontade política. E aqui o nome da vez é Carl Schmitt. E a dica continua, hein? Schmitt com 2 T, que a gente pode lembrar de sentido político. Para ele, a Constituição é a decisão política fundamental. É o ato de vontade de quem tem o poder de criar o Estado, definindo como ele vai ser organizado e quais são os seus pilares. E aqui vem um ponto muito importante no pensamento dele. Schmitt separa o que é a Constituição de verdade do que ele chama de leis constitucionais. A Constituição mesmo seria só o núcleo duro, as decisões essenciais, a forma do Estado, os direitos fundamentais. Já as leis constitucionais seriam outras normas que estão ali no texto só por conveniência, para ter mais estabilidade, mas que não são parte dessa decisão política essencial. Então, a gente já viu a sociedade com Lassalle e a política com Schmitt. E agora? Bom, agora chega um pensador que vira a mesa e diz: não, nada disso. A discussão é puramente sobre o direito. Senhoras e senhores, Hans Kelsen e sua obra monumental, A Teoria Pura do Direito. O nome já entrega o jogo, né? A ideia dele era justamente purificar o direito, tirar qualquer contaminação da sociologia, da política, da filosofia. E aqui está o pulo do gato dele. Para Kelsen, a Constituição não é um fato social, nem uma decisão política. Ela é simplesmente a norma jurídica mais importante do sistema. E ponto final. Analisar fatores reais de poder, isso é tarefa para o sociólogo. O jurista, para Kelsen, tem que focar só na norma. A ideia mais famosa dele é a tal da pirâmide normativa. Pensa assim, no topo de todas as leis escritas está a Constituição. É ela que diz que todas as outras leis, decretos, portarias, tudo que está abaixo dela são válidos. Mas e o que dá validade para a própria Constituição? Kelsen diz que é um pressuposto lógico, algo que a gente assume como verdadeiro para fazer o sistema funcionar. Ele chama isso de norma fundamental hipotética, que seria um comando que existe fora do sistema e que diz basicamente obedeça à Constituição. Então, para ser bem preciso, Kelsen distingue 2 sentidos. O sentido lógico-jurídico é essa norma hipotética que a gente acabou de falar, essa ideia de que a Constituição deve ser cumprida. E o sentido jurídico positivo é a Constituição que a gente conhece, o documento em si, a norma que está lá no topo da pirâmide, validando todo o resto. Ufa! Depois dessa briga de gigantes do pensamento, a gente aterrissa nos tempos mais recentes.
Como o direito de hoje em dia lida com todas essas ideias? A resposta tem um nome: neoconstitucionalismo. Mas para entender o que é neo, ou seja, o novo, a gente precisa dar um passinho para trás. O constitucionalismo foi evoluindo. Começou com tentativas de limitar o poder absoluto lá na antiguidade. Passou a focar nas liberdades individuais no século XVIII e depois no século XX incorporou a preocupação com os direitos sociais. E aqui está a grande virada de chave do neoconstitucionalismo. A Constituição sai de uma posição de destaque e vai para o centro de absolutamente tudo. Ela deixa de ser só um documento político ou o topo formal da pirâmide e passa a ser o coração do sistema jurídico, irradiando seus valores e princípios para todas as áreas do direito. O jurista Luiz Roberto Barroso ajuda a gente a entender essa mudança organizando ela em 3 marcos. Primeiro, um marco histórico: as constituições que surgiram na Europa depois da Segunda Guerra Mundial e, no nosso caso, a Constituição de 1988. Depois, um marco filosófico: a superação daquela ideia de que a lei é só um texto frio para incluir princípios e valores. E, por fim, um marco teórico: o reconhecimento de que a Constituição tem força para mudar a realidade e que o Judiciário tem o poder de garantir isso. Essa citação resume tudo de forma perfeita. O neoconstitucionalismo é, no fundo, a cara do direito constitucional nas democracias modernas, que aprenderam com as tragédias do passado e decidiram colocar a dignidade da pessoa humana e os valores democráticos no centro de tudo. E todo esse caminho nos traz a uma pergunta que está no centro dos maiores debates jurídicos hoje, aqui no Brasil e no mundo. Se a Constituição é um conjunto de valores e princípios que os juízes devem aplicar, onde termina a interpretação e onde começa a criação de uma nova lei pelo Judiciário? Qual é o limite? Essa é uma questão que com certeza ainda vai dar muito o que falar.